Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa primeira aula aí de Mateco 1, né? Antes de começar, eu quero primeiramente pedir desculpa para vocês, desculpa para vocês pelo atraso, né? Sei que eu deveria ter postado essas aulas algumas semanas antes, mas estou usando essa semana agora para colocar tudo em dia, tá bom? Acabei me enrolando um pouco nesse início de período, que é meio conturbado, mas isso não vai se repetir ao longo do período, tá bom? É... Bem, esse início da primeira aula eu quero falar com vocês, né, antes de começar com a matéria mesmo de fato, sobre como vai ser o nosso curso, tá bom? Aqui eu tenho na tela aqui um Excel, né, falando qual é o meu planejamento, né, o que está planejado aí para vocês durante esse semestre de 2020/2. Né? Então aqui é a semana, né, que é datas na verdade da semana, e o assunto que vai ser passado na aula. Esse nosso curso de matéria comum é um curso muito voltado para o aço, né? Eu falo disso com um pouco de... falo até com propriedade, digamos assim, porque eu dei Mateco 2 período passado, e eu vi que Mateco 2 é uma disciplina que fala tudo menos do aço, né? E de acordo com a ementa é isso aí mesmo, né? E Mateco 1 é uma disciplina que dá um foco maior para o aço, né? Então aqui, que é na verdade um material assim, mais comum, mais importante assim, do ponto de vista de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Né? Então é normal que a gente estude mais o aço. Então nessa disciplina aqui a gente vai ver tudo sobre o aço. Né? A gente vai começar com um histórico, que eu vou passar hoje para vocês. Aí tem 2 aulas sobre a produção do aço, solidificação, sistema ferro-carbono, estudar um pouco mais profundamente o diagrama de fase, né, no caso. Tem a questão de ferro fundido, efeito de elemento de liga, introdução do tratamento térmico em aço, tratamento termoquímico e por aí vai, tá bom? Também tem metalografia, né, que foge um pouquinho, assim, acho que fica um pouco distante do que eu vou passar ao longo do curso todo, mas é algo que está na ementa, né? Eu particularmente achei estranho, né, que geralmente, bom, eu pelo menos costumo ver metalografia junto de ensaios, materiais, uma coisa desse tipo, né, eu costumo passar isso junto, só que aqui na ementa de vocês está que metalografia tem que ser dada aqui nessa disciplina, né? Então eu vou passar metalografia também. Então é isso, gente. Nesse curso nosso vai ser basicamente de aço. A gente vai falar de aço o tempo todo, né? O curso inteiro é só aço, né? O livro básico que eu vou usar é um livro que eu utilizei quando eu fiz essa disciplina na graduação, né? Que na verdade não é bem um livro, né? É como se fosse uma apostila que um professor da UFES fez, tá bom? Eu vou disponibilizar os capítulos para vocês, né, individualmente. E nessa apostila ele aborda só aço, né? Então é algo bem completo e bem atual. Porque um problema que a gente tem com essa literatura relacionada à siderurgia, né, à análise de aço, é que ela geralmente é muito antiga, né? Por exemplo, em algumas turmas do curso técnico, eu costumo usar o livro do Chiaverini, que é uma referência em se tratando de materiais, seja em fabricação, seja em princípios básicos, classes de materiais, enfim. Ele aborda tudo nesse livro. Só que esse livro é de 1985, então ele é muito desatualizado em alguns sentidos, né? Essa apostila aqui ela é mais recente, né? Essa apostila que eu vou utilizar como base. E por isso eu acho mais interessante passar para vocês ela, tá bom? Então ela vai ser nossa base para fazer esse curso. Vocês vão ver que minhas aulas elas são muito parecidas com o que está na apostila, tá? Basicamente é quase digamos assim, Ctrl+C, Ctrl+V para o slide, para a apostila. Porque eu gosto também de fazer aulas em questão de PowerPoint bem completas, né? Como assim completas, né? Eu gosto de aulas que eu passo para vocês a aula no PowerPoint, vocês não precisam ir para o livro estudar pelo livro, tá? Vocês entendam só pelo que está escrito no PowerPoint. Então eu sei que do ponto de vista de apresentação pode não ser tão ideal, mas do ponto de vista de ter uma base para estudo é excelente, tá? Então é isso, né? A parte de metalografia, eu vou passar para vocês algumas outras apostilas, isso vai ser lá para frente, né? Eu vou passar uma aula bem básica sobre metalografia e vou dar um trabalho para vocês sobre isso, tá bom? Isso aí a gente vai ver com o tempo depois. A gente vai ver lá para frente isso. Mas vamos lá. Primeiramente, como é que vai ser a avaliação do nosso curso, né? Tem 3 pontos aí para avaliar. Eu tenho uma P1 que vale 35 pontos, uma P2 que vale 35 pontos
e um trabalho 1 que vale 30 pontos. Tá bom? 35, 70. 70 mais 30, 100. Beleza? Então, duas provas e um trabalho, não vai ser nada demais, nada muito complicado, bem tranquilo mesmo. As provas já tem datas, né? Aqui está colocado a data dia 15 de março, mas na verdade é a semana do dia 15 de março, tá? Como vocês não fizeram ainda disciplina comigo nessa modalidade não presencial, eu não costumo deixar a prova fazer em um dia só. Eu costumo deixar para fazer uma semana inteira pra vocês fazerem a prova, tá bom? Então, porque eu sei que botar num dia só, às vezes alguém tem um compromisso, acontece algum imprevisto, né? E quando eu abro para uma semana inteira, é mais improvável que isso aconteça, tá bom? Então, sei lá, se a prova que tá dia 15 de março, geralmente eu deixo ela aberta em forma de questionário no Moodle, do dia 15 até o dia, sei lá, até o dia 20, né? Até o dia 22, né? Uma semana mais ou menos. Beleza? Então tem o P1 e o P2 e tem o trabalho 1, né? Esse trabalho 1 vai ser algo que eu vou passar para vocês, provavelmente em alguma forma de algum seminário, uma coisa desse tipo, tá? Eu vou falar para vocês lá pra frente, não tenho tudo certinho como é que vai ser esse trabalho. Vai ser alguma coisa em grupo, né? Eu gosto de fazer algum tipo de atividade que a gente tenha pelo menos um encontro ao vivo, né? Ao longo do período, né? Então lá no final do período a gente tem um encontro ao vivo só para apresentar essas atividades, né? Mas eu vou ver isso depois aí pro final, né? Esse é o T1, beleza? Bom, um ponto importante de se falar é o seguinte: as minhas provas, né? Por, por estar na modalidade à distância, e as provas, pelo próprio conteúdo, são provas muito teóricas, né? Fica muito fácil, né? Porque a gente tem, vocês vão ter as apostilas para apostila para ler, vão ter os slides para ler, vão fazer a prova tendo acesso ao estudo. Então, praticamente é uma prova com consulta, né? Por esse motivo, eu costumo apertar um pouco na prova, tá bom? Eu costumo apertar um pouquinho na prova, fazer prova longa, fazer prova um pouco mais complicada mesmo, tá? Para não ser tão, assim, aquela coisa tão mamata, assim, digamos assim. Mas para ajudar vocês, né, eu vou dar alguns pontos extra para vocês, né? Então, como é que vai ser isso? Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Aqui vocês podem ver que antes da prova 1, a gente tem 4 assuntos, né? Tem a introdução, tem produção de aço, tem solidificação e tem sistema ferro-carbono. São 4 assuntos. 4 assuntos. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês preparem para cada assunto um resumo, né? Um resumo. Para cada assunto, um resumo. Então, a primeira aula de hoje, uma aula de introdução, que eu vou falar um pouco sobre histórico. Vocês vão pegar e vão fazer um resumo sobre essa aula, né? Como que é feito esse resumo? Pode fazer no Word, pode fazer no caderno, tirar foto. O importante é fazer esse resumo, né? Pode fazer em tópicos, pode fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Deixa eu consiga ler, né? E cada resumo aí vale um ponto, né? Então, assim, esses resumos aí são pontos extras que você pode utilizar na prova, né? Como eu falei, a prova ela não vai ser tão fácil assim. Então esses pontos extras aí podem ajudar vocês, podem ser bastante valiosos, tá bom? Então, na primeira prova tem 4 pontos extras, né? E vocês entregando esse resumo, vocês ganham os pontos extras, né? Por onde eu entrego o resumo? Eu não vou receber nenhum resumo por agora, né? Vocês podem ir fazendo, podem ir guardando isso. Na semana de prova, eu vou abrir uma tarefa lá no Moodle, onde vocês podem me enviar os resumos por lá, tá bom? Mas lembrando, isso é algo facultativo, não é obrigatório. Faz o resumo quem quer, tá bom? Se você quer fazer o resumo, você pega e faz. Se você não quer, você não faz, tá? Eu recomendo que faça, porque além de ganhar um ponto extra, um pontinho extra, vocês vão fazer uma análise de toda a prova, né? Perdão, de todo o conteúdo da prova, né? Então vocês vão estudar tudo para fazer o resumo, né? Então, ao preparar esse resumo, vocês já têm uma base para vocês fazerem a prova, né? Então acho que isso é útil, né? Você vai ganhar um ponto extra para estudar, basicamente, né? Então vocês preparem esses resumos aí que vocês vão ganhar esses pontos aí, tá bom? Mas lembrando, é facultativo. Se vocês acham que se garantem só fazendo a prova, tudo bem, né? Aí a data de limite de entrega desses resumos vai ficar também na semana da prova, né? Eu vou abrir a tarefa na semana da prova, vocês podem me enviar durante a semana da prova. E assim que encerrar a semana da prova, vai encerrar o prazo de recebimento desses resumos, a gente já começa uma outra etapa. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Eu acho que deu para explicar bem, né? Média de avaliação P1, P2 de trabalho, pontos extras aí ao longo do período, né? Para ajudar vocês. Aulas vou postar semanalmente, né?
na aula de acordo com o que está postado nesse cronograma aqui. Não se preocupem que eu vou passar para vocês isso aqui em forma de plano de ensino. Eu vou enviar para vocês, nem que eu poste lá no sistema acadêmico, eu vou passar isso para vocês. Né? Tem que passar, se eu não me engano, até o fim dessa semana. E é isso, gente. Então a nossa meta aqui vai ser essa, tá? Nosso curso vai ser esse, beleza? Eu não tenho muita, assim, não sou muito enjoado com alguns aspectos aí do próprio curso, né? Então, assim, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem falar comigo, né? Aí eu não sei se eu vou acatar ou não, né? Isso vai depender. Mas podem se sentir livres para conversar comigo o que precisarem, tá? Eu sei que essa modalidade não presencial é ruim para todo mundo, né? Tá longe do ideal, né? A experiência de sala de aula é bem diferente, e melhor, na minha opinião. Mas a gente junto a gente vai conseguir passar por essa fase sem muito problema. Tá bem, gente? Então é isso. Vocês fazendo as provas, fazendo o trabalho, participando, fazendo os resumos, acho que tá tudo certo, não vão ter dificuldade durante esse curso. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem e vamos começar a nossa aula de fato, né? Vamos começar. Bom, pessoal, vamos lá. Começando aí nossa disciplina, né? Primeiramente a gente vai pegar o primeiro capítulo daquele livro que eu falei que a gente vai usar como referência, né? A apostila. Começando com uma introdução, vendo um histórico, né? Algumas coisas relacionadas à importância do aço, né? Que é o foco principal da nossa disciplina, né? Então, bom, vamos começar pelo histórico, né? A gente sabe que dominar a tecnologia é sinônimo de poder. Domínio tecnológico é sinônimo de poder. E é por isso que quando acontecem as guerras, né, aconteciam, né, que é algo que não é tão... hoje em dia não está tanto nesse contexto, né, hoje as coisas são mais veladas. Né, mas quando aconteciam eventos como guerras mundiais, né, esses eventos estimulavam muito o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, apesar de todas as consequências, todos os resultados negativos disso, também vinha um desenvolvimento tecnológico. Né? E quando eu falo desenvolvimento tecnológico, não é só bélico. Às vezes são descobertas tecnológicas que podem ter uma utilização bélica, um ponto de vista bélico de utilização, mas também podem acabar sendo convertidas em novas tecnologias que promovem o conforto da população. Né? Então esse desenvolvimento tecnológico é muito importante. Né? Quando as guerras acontecem, a gente sabe que um salto tecnológico vai acontecer. Né? E isso pode ser percebido ao se analisar o destacado desenvolvimento tecnológico após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, principalmente, né? Onde a disputa era mais... como que eu posso dizer? Ela não foi tanto para o lado do combate direto, né? Não teve um combate direto, assim. Tiveram combates indiretos e teve uma guerra tecnológica, né? Para ver quem conseguia desenvolver mais tecnologia mais rápido, né? Foi uma época que esse crescimento tecnológico foi muito estimulado pela situação sociopolítica aí do mundo, né? Então, a gente sabe que isso sempre traz desenvolvimento tecnológico, né? E quando a gente fala de materiais, que é o nosso foco aqui, essa evolução não é diferente, né? A gente sabe que a vida cotidiana nossa, ela está envolvida por materiais o tempo todo. Né? Você pegar, abrir o olho e olhar ao seu redor, você deve ver plástico, deve ver algum tipo de material cerâmico, deve ver algum metal, provavelmente vai ver alguma madeira. A gente vai ver tudo, vai ver várias coisas diferentes, compósitos, né? Então, assim, a gente está circulado de vários materiais diferentes, né? Essa diversidade de materiais, essas várias possibilidades que a gente tem hoje em dia, só foi conseguido através de uma evolução tecnológica. Então, quando a gente fala de materiais, a gente tem que falar também de... quando a gente fala de evolução tecnológica, a gente tem que falar também de materiais. Tá bom? Desenvolvimento de materiais, muitas vezes ele é um limitante no que se refere a algum tipo de aplicação. Né? Então, é algo bem importante de se levar em conta. Bom, historicamente, a evolução da sociedade está ligada intimamente à habilidade dos membros de produzir e manipular materiais. Né? Isso fica muito claro quando a gente olha para o passado, né, e vê que tinha a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ouro. Né? Ou seja,
era muito associado à evolução, era muito fácil associar a evolução da sociedade à habilidade da sociedade produzir e manipular materiais. Né? Por isso que tem esses nomes, né? Essas civilizações, né? As civilizações da Idade da Pedra, do Bronze, né? Da Prata, acho que tem a Prata também. Né? Enfim, o grau de desenvolvimento dos materiais diz muito sobre o nível de evolução tecnológica de uma civilização. Tá bom? Isso historicamente é algo bem relevante. No que se refere à evolução dos materiais, essa trajetória foi muito clara se observar para a história, né? A gente sabe que antigamente, né, lá nos primórdios, a gente tinha que eram usados muitos materiais naturais, né, materiais como encontrados na natureza, né, que é madeira, algumas pedras, coisas nesse sentido. Né? E com o tempo, com avanços de técnicas de processamento, né, foi possível usar materiais com propriedades superiores àquelas encontradas na natureza. Né? Então não mais usávamos simplesmente materiais encontrados na natureza. A gente tentava otimizar isso. Né? E aí começou uma preocupação com as propriedades materiais. As propriedades materiais elas ganharam uma importância grande nesse período. Né? Então a gente tem essa propriedade dos materiais, preocupação com as propriedades materiais. Tá bem? Isso é muito importante porque quando a gente para pensar, fala do histórico, às vezes a gente dá a impressão que a gente está falando de comparação do homem da Idade da Pedra com o homem de hoje em dia. Só que não é assim, né? Até mesmo o início sei lá, de anos 1900, 1850, por aí, não havia muita preocupação com propriedade do material. Né? Aliás, até havia preocupação com propriedade, mas não tinha um método bem definido, um conhecimento claro sobre como se relacionava a estrutura e as propriedades. Né? Não tinha esse método bem definido, não tinha nada bem definido em relação a isso. Né? E ao passo que a gente foi entendendo e conhecendo melhor as propriedades do material, né, a estrutura do material, a gente conseguia conhecer melhor as propriedades também e correlacionar os dois, né, que é extremamente importante para o desenvolvimento. Né? Tanto que aquela disciplina que vocês fizeram no terceiro período, né, que é ciências materiais, alguma coisa desse tipo aí, ela foca muito em descrever propriedade e estrutura. Por quê? Porque ao fim dessa disciplina a gente tem que entender que estrutura e propriedade se relacionam. Né? Isso é bem claro. Né? É claro que nem toda propriedade ela vai depender exclusivamente da estrutura. Né? Tem vários pontos aí que a gente deve abordar quando se olha para isso. Mas propriedade e estrutura são dois pontos relacionados. Tá bom? Não só propriedade e estrutura, né? Lá quando a gente fala de engenharia de materiais, a gente tem propriedade, estrutura, aplicação e processamento. São os 4 pontos principais que um engenheiro de materiais, né, um engenheiro mecânico que tem um conhecimento em materiais, deve se preocupar, tá bom? Então é exatamente isso, é propriedade, aplicação, processamento e estrutura, esses 4 pontos. Né? Porque para eu querer escolher um material com uma certa aplicação, eu tenho que identificar quais são as propriedades adequadas àquela aplicação. Né? E para achar essas propriedades, eu tenho que procurar uma estrutura ideal. Né? E para conseguir essa estrutura, eu tenho que ter uma técnica de processamento adequada. Né? Então isso é bem claro. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Né? Vocês devem ter visto algo parecido aí lá em ciências materiais. Vamos supor que eu quero um aço que seja muito resistente ao desgaste. Né? Para ser resistente ao desgaste, ele tem que ter duro. Então, ó, eu peguei minha aplicação, que tem que ter resistência ao desgaste, e identifiquei uma propriedade, que tem que ter uma alta dureza, certo? Então, aplicação de propriedade. Resistência ao desgaste e dureza elevada. Para conseguir um material de dureza elevada, eu tenho que ter um alto teor de carbono nesse aço. Né? Ou um alto teor de carbono. Né? Ou eu tenho que ter uma estrutura martensítica, por exemplo. Né? Vamos pelo alto teor de carbono. Tem que ter um alto teor de carbono. Né? Então, ó, já identifiquei alguma característica mais relacionada à estrutura do material, que é a composição, né? Ao teor de carbono. Ou relacionada à estrutura mesmo, que tem que ser uma estrutura martensítica, né? Para ser um material mais duro, ser um aço mais duro. Então tem duas possibilidades ali já. Então quando eu olho para estrutura martensítica ou alto teor de carbono, a gente pode olhar para as técnicas de processamento.
né? Ou seja, ou eu posso fazer uma têmpera, né, para gerar estrutura martensítica, ou posso simplesmente selecionar um ácido que tenha um teor de carbono mais elevado, né? Um ácido que não seja com um teor de carbono tão baixo, né? Então, assim, correlacionar processamento, estrutura, propriedade e aplicação, tá bom? E essa preocupação com propriedade, ela não acontecia até recentemente, né? Até pela própria falta de conhecimento relacionado à estrutura do material, né? Um exemplo que a gente tem é que até pouco tempo, até um século atrás, mais ou menos, as estruturas feitas elas eram muito superdimensionadas, né? Elas costumavam ser superdimensionadas. Porque como a gente não tinha um conhecimento muito específico sobre a estrutura interna, sobre as propriedades do material, a gente criava estruturas, né, bem maiores do que necessário para suportar certo esforço, né? Então o superdimensionamento acontecia, né? E mesmo assim algumas falhas também aconteciam devido a outros erros provenientes da falta de conhecimento. Por exemplo, fadiga. Tem alguns navios antigos que eles simplesmente se partiam no meio devido à fadiga, né? Simplesmente se partiu de uma hora para outra. Uma falha catastrófica repentina. Fadiga. Outro exemplo, transição dúctil frágil, né? Um material que ele é dúctil em temperatura ambiente se torna frágil em baixa temperatura. Não havia conhecimento a esse ponto, né? Entender como é que funcionavam esses aspectos, esses fenômenos, requer um grande conhecimento de materiais, que não tinha na época ainda. Tá bom? Então, de modo geral, historicamente, aqueles materiais encontrados na natureza, eles deram lugar a novos metais e ligas, né? A cerâmicos, a plásticos, a vidros. Antes a gente tinha uma predominância de materiais naturais. Depois começamos a usar só metais. E agora, hoje em dia, isso está bem mais equilibrado. A gente usa metais, a gente usa cerâmicos, a gente usa polímeros, a gente usa compósitos, né? Isso praticamente é a mesma proporção, né? Cada um com sua determinada aplicação. É bem importante falar que quando a gente fala de materiais, a gente não fala que tem um material melhor que o outro, né? Por exemplo, o aço é melhor que o bronze. Não é assim. A gente tem que ponderar, saber qual a aplicação que eu tô olhando. Para qual aplicação eu quero ver se um é melhor que o outro, né? Por exemplo, para fazer deixa eu pensar aqui. Enfim, eu fico pensando no exemplo aqui de uma hora para outra é meio ruim, porque acaba sempre fugindo alguma coisa ou outra. Mas a ideia aqui é que tem materiais que são úteis para determinada aplicação, tem material que é útil para determinada aplicação. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Tá bom? Então, assim, o bronze tem boas características de resistência à corrosão, né? O aço, alguns aços, nem tanto, né? Então, pô, às vezes eu quero ter uma boa resistência à corrosão, eu coloco bronze, né? Às vezes eu quero ter uma boa resistência à mecânica mais forte, pô, talvez seja ideal colocar uma liga de aço, né? Depende do que a sua aplicação vai te dizer, né? Quais são as condições de trabalho que você vai ter que aplicar aquele material, né? Então cada um tem sua vantagem e sua desvantagem, né? É papel do engenheiro conseguir fazer essa ponderação, tá bom? A gente dá um foco maior para os metais, porque os metais eles têm mais aplicação no setor industrial, né? Isso é óbvio, é comum a gente ver isso aí, tá na nossa cara isso aí, né? Tanto que o metal mais comercializado no mundo é o aço, né? Até hoje, né? A liga, né? Liga metálica, não metal. Mas enfim, vamos lá. Falando de metais, né? Que é o nosso foco principal nesse curso, né, no próximo período comigo, eu espero, vocês vão conseguir ver a questão de materiais poliméricos e cerâmicos também, tá bom? E vamos lá. O bronze, ele foi provavelmente a primeira liga usada pelo homem, né? O bronze, né? A liga de cobre e estanho, a gente vai ver isso lá no próximo período só, vou estudar um pouco mais profundamente as ligas não ferrosas, mas é uma liga de cobre com estanho, né? Então ele foi uma das primeiras ligas a serem utilizadas, né? Claro que o método de fabricação era muito rudimentar em relação ao que é fabricado hoje em dia, né? Não era um material de qualidade, mas era muito usado, né? E, bom, esse bronze ele só prova que os metais eles vêm sendo usados há muito tempo, né? Eles começaram a ser usados há muito tempo, né? Sobretudo em relação a próprios conflitos armados que tinham entre
entre civilizações, sei lá, aldeias, cidades, impérios, enfim, isso tudo requeria armas, né? Requeria armas de qualidade. Então isso também ajudou a desenvolver a questão da melhoria na fabricação dessas ligas, né? Em questão de construção, né? Os metais da madeira e do concreto, né? Passaram por muito tempo sendo uma das poucas opções, né? Sobretudo em aplicação estrutural, né? Então, quando falava de montar uma estrutura de um navio, por exemplo, pensava em madeira, né? Metal, isso foi bem mais recentemente, né? Já que os barcos antigos eram feitos de madeira, embarcações, né? O concreto era utilizado, né, nas construções assim, de estruturas, né, de residências, de castelos, etc. Né? A madeira também era usada, né? Alguns metais também eram utilizados. Né? A gente pode ver que um exemplo bem claro desse tipo de aplicação é com automóveis antes dos anos 60. Né? A gente vê que antes dos anos 60, praticamente tudo era metal ou madeira. Tinha vidro, tinha borracha, tinha alguns tecidos, mas praticamente tudo era metal ou madeira. Quando surgiram os plásticos, né, na verdade é até errado falar quando surgiram os plásticos, né, porque os plásticos eles aparecem até de maneira natural. Só que quando se desenvolveram técnicas para produção de plásticos, né, produção barata de plástico, né, tanto plástico quanto para fibras quanto para cerâmicas, os metais eles perderam a soberania, né, e passaram a ser usados em aplicações e deixaram de ser usados em aplicações onde eles eram insubstituíveis. Né? Então é aquela questão que eu falei com vocês. O metal ele era muito utilizado. Né? O foco era muito metal. Depois de um tempo, isso foi se dividindo. Hoje a gente usa praticamente a mesma proporção. Polímero, cerâmico, metal e compósito. Tá bom? Com essa subdivisão aí, a indústria metalúrgica começou a desenvolver novas opções. Né? Porque tinha que ter uma vantagem para usar o metal, no caso, né? Porque o metal, no geral, ele é um material que ele tem muitas vantagens do ponto de vista de ser trabalhado. Ele é trabalhado facilmente, ele é conformado facilmente. Eu consigo modificar suas propriedades com certa facilidade, né? Consigo otimizar o desempenho em serviço com certa facilidade. Coisas que a gente tem encontra algumas limitações quando a gente fala de cerâmicos de polímeros. Né? Então, a ideia da indústria metalúrgica aí durante esse período foi de amplificar a sua gama de possibilidades ali relacionados a seu leque de produtos, né? Agora fugiu o nome que eu ia falar, mas essas opções, né, de mercado. Né? Por muito tempo, a gente sabe que o cobre, né, e o estanho, a combinação deles, no caso é o bronze, foi utilizado. Né? E aí, a tendência de substituição aí veio com a questão do aço. Né? O que é o aço? O aço, vocês devem ter visto isso lá no período passado, é uma liga de ferro-carbono. O aço é uma liga de ferro-carbono. Né? O que acontece então com o aço? Vamos lá. O aço ele é a liga de ferro-carbono. Ele é obtido através, né, através do ferro gusa. A gente obtém o ferro gusa através de reações químicas que envolvem a redução do óxido de ferro. Né? E aí a gente consegue fazer alguns processos, alguns tipos de refino para obter o aço. Né? Então, assim, o surgimento do... Surgimento não, digamos que a utilização do aço, ela passou muito pela capacidade de obtê-lo. Né? Que é um processo que vocês vão ver aqui que não é tão simples assim. Né? Então, como está escrito aqui, a obtenção do ferro gusa pela redução do óxido de ferro necessita de temperatura mais alta. Isso foi possível com o avanço tecnológico do sopro de ar e isolamento térmico mais eficiente dos fornos. É aquela questão. O próprio essa questão da barreira tecnológica, de ter um sopro de ar adequado, ter um isolamento térmico adequado, isso limitava a qualidade da produção do aço, né, do ferro gusa no caso. Né?
Com o advento da descoberta da máquina a vapor, né, a indústria siderúrgica também teve que evoluir para suprir a necessidade de aço da Revolução Industrial, né? Então, depois que descobriu a máquina a vapor, a indústria siderúrgica ela evoluiu, se desenvolveu para suprir a demanda de aço que a Revolução Industrial trazia. Como resultado dessa demanda, a siderurgia teve grande desenvolvimento, né, e seus custos reduzidos, né? Isso é até um pouco de repetitivo falar, porque quando a gente fala de desenvolvimento grande, a gente já está falando de ter custo reduzido, né? Porque se desenvolveu quer dizer que o custo reduziu. Isso é algo bem intuitivo também, né? E vocês vão ver que os processos foram evoluindo devagar, né? Então, assim, dando um foco maior agora para o aço mesmo, pensando primeiramente no ferro, né? Como eu já adiantei antes aqui, a gente vai ver que nesse curso a gente tem muito sobre aço, né? Então vocês vão ouvir falar muito sobre a palavra siderurgia aqui, né? Isso é algo que aqui, a gente que é do Espírito Santo, né? A gente costuma ouvir bastante, já que a gente tem a Vale aqui, tem a ArcelorMittal, né? Então a gente sempre fala siderúrgica, siderurgia. Às vezes a gente ouve falar de alto forno, de coqueria, de aciaria, e muitas vezes a gente fica pensando, tá, o que é cada um desses, o que quer dizer cada um desses termos, né? O que é uma coqueria, né? E eu, pelo menos, quando eu estava começando esse curso na graduação, eu entrei meio assim, curioso. Porque eu ouvia falar, o fulano que eu conheço trabalha no alto forno lá da Vale, trabalha lá na cearia, lá na ArcelorMittal, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. A gente nunca sabia o que era, né? Até chegar nessa disciplina. Que eu acho que vai ser bem explicativa nesse sentido, né? Bom, primeiramente, a palavra siderurgia, né? Siderurgia, ela tem uma origem nessa palavra, né? Essa palavra se refere à produção de aço, né? Ela vem da história, né, de que o ferro ele foi visto pela primeira vez pelo homem através de meteoritos, né? Então essa palavra sider, né, significa estrela ou astro, né? Se relaciona à produção do ferro, né? Produção no caso do aço, né? Por isso que chama siderurgia, né? Porque sempre estava associado antigamente, né, a ideia de que o ferro era algo que vinha de uma estrela, né, vinha de um astro, né? Então é aquele metal raro que vinha do céu, né? Manteve esse caráter mágico por um tempo, né? Então daí que veio a questão da siderurgia, tá bom? Essa palavra aí, né? Bom, sobre a produção do ferro, né? A primeira civilização a preparar o ferro, né, foram os hititas, por volta de 1700 a.C. Eles aqueciam a mistura de minério e carvão vegetal dentro de um buraco no solo, né? E dessa maneira eles obtinham uma massa pastosa, né, que era em seguida batida para que se desprendesse a escória, né? O que restava da massa era o ferro que depois era forjado. Então assim que era obtido o ferro, né? O ferro aí que era forjado. Esse método de produção de ferro ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Depois de um tempo ele já tinha evoluído até se tornar um forno que era semi-enterrado, onde eles colocavam camadas de ferro e carvão vegetal, né? Depois se insuflava ar usando um fole manual e ativava a combustão, né? A combustão precisa de oxigênio, né? A temperatura atingia de 1000 a 1200 graus Celsius, né? E assim se obtinha, por redução, né, por eliminação do oxigênio do minério, uma massa pastosa de ferro pesando alguns quilos. Então era parecido, só que era um método um pouco mais elaborado, como vocês podem ver. Tá bom? Então era a forma de se encontrar a massa de ferro. Depois de sucessivas melhorias, já na Idade Média, os fornos aumentaram de tamanho e suas cubas se elevaram acima do solo. Então antes era algo que era feito abaixo do solo, isso foi indo para cima. A combustão passou a ser ativada por foles movidos a energia hidráulica, assim como o acionamento dos martelos que serviam para bater massa de metal impuro na saída do forno. Então vocês podem ver que a maneira de se insuflar ar foi melhorada, a maneira de se bater para a remoção da escória ali também foi melhorada, a maneira de se aquecer foi melhorada. Então todo o processo de produção desse ferro aí, ele
ele estava melhorando, né? Devagar. Né? Isso já na Idade Média, ou seja, antes estava lá antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, agora estou na Idade Média. Né? Isso já foi evoluído com o tempo. Né? O ferro ele vem sendo utilizado desde então. Né? É importante falar que aqui eu estou falando mais de ferro do que de aço. Tá? Lembrando que o aço é uma liga ferro-carbono, aqui eu estou falando mais de um ferro mesmo. Né? Muitas impurezas, um processo que não tinha um controle muito rigoroso, mas tinha aplicação. Tá bom? Foi nessa época que começaram também os problemas ecológicos, né? Porque para se obter alguns quilos de ferro era necessário abater muitas árvores para conseguir carvão vegetal. Vocês podem ver que isso aí vai até servir para a próxima aula. Para a produção desse ferro, que era bem rudimentar aí, eu tinha minério de ferro e tinha carvão vegetal. Né? Então são dois ingredientes principais. Vocês vão ver que isso aí se manteve por um tempo. Né? Porém, utilizar carvão vegetal quer dizer que tem que cortar muita árvore. Então começou a ter esses problemas ecológicos, né? De ter um corte muito grande de árvores para se obter alguns quilos de ferro. Né? Até porque o processo não era nada assim otimizado. Né? No começo do século XIV, a altura dos fornos já tinha aumentado e as condições de sopro se aperfeiçoado. Né? A temperatura de combustão aumentou o suficiente para o ferro absorver quantidades crescentes de carbono. Ou seja, ali eu já estou deixando de ser simplesmente um ferro com muitas impurezas e estou começando a produzir alguma coisa mais próxima do aço, né, que é uma liga ferro-carbono. Com o aumento do teor de carbono, o metal se fundiu a uma temperatura mais baixa, né, ele se funde a temperatura mais baixa, e assim se obtém pela primeira vez um metal líquido na parte baixa do alto forno, né, na parte mais baixa do alto forno. Com os fornos transformados em alto-fornos, a produção de ferro aumentava e, por volta de 1350, surge a fundição de objetos de uso doméstico, instrumentos agrícolas e muitos outros. Né? Então, vocês podem ver que essa otimização do processo de produção do ferro, né, ou do aço, digamos assim, foi ela que possibilitou o surgimento da fundição, que é um processo de fabricação, digamos assim, né, de objetos. Tá bom? Então, a gente pode ver que houve uma grande evolução no sentido de onde estava a produção do ferro, né, da liga de ferro, até de onde chegou aqui na Idade Média já, tá? Lá para 1350. Né? Então já tinha um produto um pouco de maior qualidade aí, né? O ferro produzido, a liga de ferro era de qualidade mais elevada, né? O que era produzido nesses métodos aqui anteriores, através do alto forno, era o ferro gusa. Né? Esse ferro gusa é uma liga de ferro com teor muito alto de carbono. Né? Depois de algum tempo, né, com o impulso da indústria siderúrgica a partir da segunda metade do século XV, foi começar um processo de refino do ferro gusa. Então aqui você pode extrair a informação que vai ser relevante para a próxima aula. No alto forno, a gente cria o ferro gusa. Tá bom? E aqui foi onde começou a se produzir o aço de verdade, que é através do refino do ferro gusa. Então eu tenho um alto forno, onde eu vou criar o ferro gusa, e depois eu tenho que fazer com que o ferro gusa passe por um processo para ele se tornar aço. Esse processo é realizado numa etapa da indústria siderúrgica chamada aciaria. Tá bom? E aí tem várias evoluções tecnológicas que permitiram que esse processo fosse possível, né? Como o caso aí da utilização mais adequada aí de força hidráulica, né? Força motriz da água, tá bom? No início do século XVIII, o consumo de aço conhece um grande avanço, né? Quando o inglês Darley começa a produzir o ferro gusa a partir do coque. Né? E aí a gente já entra em outro processo. Né? O que é o coque? O coque já é um combustível vindo do carvão mineral. Né? Ou seja, ele parou de usar o carvão vegetal, que tinha muito dano ecológico, e começou a usar o carvão mineral, que tinha um rendimento melhor, e não tinha esse ponto de vista, esse lado, na verdade, negativo que o carvão vegetal tinha. Tá bom? Então, esse é o ferro. Né? Esse é o ferro perdão, esse é o aço, como é que ele é produzido. Então, assim, essas evoluções tecnológicas que eu comentei aqui, esses avanços tecnológicos, foi o que produziu
passou a se otimizar essa produção do ferro. Você percebe que isso é algo que acontecia muito lentamente, né? Hoje em dia, no período de 40 anos, né, sei lá, de 1980 até 2020, a produção assim, ela evoluiu muito, né? Perto da evolução, sei lá, de 1710 até 1750. Né? Lá a evolução era muito mais lenta nessa época, né? Tá bom? E é isso. Então, assim, quando eu falo produção de ferro, do aço, na verdade, né? O que a gente tem que pensar? Que a gente vai, primeiramente, qual é a receita do ferro? Né? A gente tem que colocar carvão, minério de ferro, né? E alguns fundentes, né? Misturar esses três no alto forno, em altas temperaturas, com um fluxo de ar, né? Condições ideais para ocorrência de reação química. Essa reação química vai gerar a redução do óxido de ferro, né? Que vai fazer com que eu tenha um surgimento de ferro-gusa e escória. A escória vai para um lado, o ferro-gusa vai para o outro. O ferro-gusa é levado para a aciaria. Na aciaria, ele sofre outros processos para redução do teor de carbono, onde daí da aciaria eu já tenho o aço. Né? É claro que podem haver processos intermediários aí para a introdução de alguns elementos de liga. Né? Aqui eu estou simplificando todo o processo, mas é basicamente isso. Né? A coqueria é onde eu consigo fazer a produção do coque, né? Do carvão mineral, né? Mais adequado, e mais adequado para a utilização no alto forno. Então, assim, todo esse processo de produção do aço, ele é simples por um lado. Quando eu falo assim, ele é simples, só que cada processo desse envolve várias reações químicas, envolve condições ideais de trabalho. O método com o qual isso acontece é um método muito que envolve muitos detalhes, né? Então tem o fluxo de ar que tem que ser adequado, fluxo de ar quente, tem que ter um método de aquecimento do ar, né, que geralmente utiliza os gases de exaustão do alto forno. Então é um processo bem complexo que a gente passa a detalhar. Mas a produção do aço em si, hoje já tem uma receita bem estabelecida de produzir aço de qualidade. Tá bom? Na segunda metade do século XIX, né, em 1856, o inglês Bessemer permitiu realizar uma descoberta dele, né, que permitiu realizar uma produção realmente industrial de aço, através de refino de gusa em um convertedor através de sopro de ar no banho de gusa fundido. Então ele descobriu uma maneira de se produzir um aço realmente de maior qualidade, né? Esse convertedor Bessemer que a gente fala. Graças a essa nova tecnologia, que tá aquessa, né? É aquela, né? Nova tecnologia, a gente pode dispor de grande quantidade de liga ferro-carbono, que é o aço, que além de disponível barato, alia resistência mecânica e facilidade de conformação, né? Ele vai ter uma alta resistência e uma grande capacidade de eu dar forma a ele. Né? Quando eu falo conformação, vocês entendem o que é dar forma. Isso possibilitou a consolidação da Revolução Industrial e o desenvolvimento das maravilhas tecnológicas do século XX. Tá bom? Então foi um predecessor de todo o avanço tecnológico que a gente teve recentemente. Né? E indo um pouco além do que está na apostila, né, é importante comentar também sobre como que essa indústria siderúrgica se desenvolveu no Brasil. Né? Por que o Brasil tem um foco muito grande em siderurgia? Né? O Brasil ele é muito rico em alguns tipos de minério de ferro. Né? Tem uma região no Minas Gerais, por exemplo, que a gente chamava né, de quadrilátero ferrífero, né, onde tinham várias jazidas de minério de ferro. Né? Isso era uma fonte muito boa para extração e para utilização. Por isso que vários tipos de indústrias siderúrgicas vieram tentando assim, ser implementadas no país desde 1600. Né? 1600 e pouco, 1700 começou uma iniciativa aqui, outra aqui, para produzir aço. Né? Se eu não me engano, a primeira corrida de gusa, né, corrida de gusa quando produzimos ferro gusa, aconteceu em 1820, né? Mas não era nada muito elaborado ainda, né? Começou a ficar mais elaborado, mais assim, industrial mesmo, a partir do momento que a indústria belgo-mineira foi para Minas Gerais, se implementou lá, né? A belgo-mineira? É belgo-mineira, né? Teve a Uzi Minas também, que tem um papel importante nisso, né? Logo depois teve o próprio apoio do governo mesmo, né? Era Vargas, né? Teve a fundação da CSN, logo depois da Vale do Rio Doce, né? Teve um estímulo para
para o setor siderúrgico no Brasil. Né? A gente sabe que isso abriu tem muita possibilidade de emprego, é uma indústria muito forte aqui no Brasil, né? E isso foi evoluindo devagar, tá bom? A gente tiveram vários fatores que levaram a, a, a esse ponto que a gente está hoje, né? Onde a indústria siderúrgica aqui no nosso país tem um papel muito importante economicamente, né? Um exemplo, aqui eu moro em Vitória, né? Aqui em Vitória, se a Vale resolve encerrar as atividades aqui em Vitória, a quantidade de gente desempregada que vai ter é absurda, né? Porque é uma dependência muito grande, tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje aí, é importante a gente saber que o aço, ele praticamente não tem concorrente no que se refere à aplicação estrutural, né? Ele não tem concorrente, né? Então, junto da madeira e do concreto, aí, o aço ele tem muita aplicação estrutural, né? E ficou por muito tempo assim, né? O aço ele passou por muito tempo sendo assim aquele material que todo mundo usava para tudo, tá? Porém, a partir da metade do século passado, né, começou a ter uma busca por materiais mais leves e eficientes, né? Sobretudo com corrida espacial. Corrida espacial, isso já está se referindo aí a algum tipo de transporte, digamos assim, né? Sei lá, se eu quero colocar uma espaçonave, levar alguém para a Lua, tem que ter um material, um meio de transporte seja leve, que consiga lidar com os ambientes que vai estar exposto, né? Então, assim, a busca por materiais mais leves, ela foi muito intensificada na metade do século passado, né? A gente pode ver até pelos carros mesmo, né? Um Fusca, ele tem uma estrutura bem mais pesada do que um carro desses mais novos e recentes que a gente tem hoje em dia. A própria lataria, digamos assim, a parte mais externa do carro mais pesada, né? Hoje em dia é mais leve, né? Isso tudo por quê? Em questão de meio de transporte. Leveza é sinônimo de melhor desempenho de combustível, e gasto menos combustível, né? E aí a gente tem essa característica aí que foi muito importante no século passado, né? Essa busca por leveza, né? Sobretudo no meio de transporte, né? E aí a partir desse ponto foi começar a utilizar alguns outros materiais aí dentro da indústria, né? Que aí o aço não tinha como ser usado de verdade, né? Que aí foram começar a usar plásticos, compósitos, né? Nesse sentido. Para fazer frente aos novos concorrentes e novas tecnologias, né, que vinham surgindo a todo tempo no século passado, a siderurgia moderna nasceu nos anos 60. Né? Talvez seja até um pouco de exagero falar que ela nasceu nos anos 60. Né? Talvez que no Brasil começou a se intensificar a partir dessa data, mas que nasceu mesmo, acho que foi antes. Né? Acho que mais uma opinião subjetiva. Com o objetivo de produzir aços de maior qualidade e mais baratos. Isso é verdade. Né? A partir desse período aí, a gente tinha produção de aços de muita qualidade e barato. Enormes usinas integradas de 6 a 10 milhões de toneladas anuais de aço foram criadas. Né? A capacidade de produção dessas usinas de aço é enorme, né? E os equipamentos que fazem parte dessas usinas, eles continuam em constante evolução. Né? Tanto os equipamentos quanto os dispositivos de controle, de automação, eles estão evoluindo. Né? A tendência, né, claro que isso talvez seja um pouco utópico, né? É que essa questão de indústria 4.0, a gente tem um método de produção de aço muito mais automatizado, né? Do que é hoje em dia, né? Muito mais controlado, com todos os equipamentos conversando entre si, né? Mas a gente sabe ainda que a gente não está tão perto disso ainda, tá bom? Até porque essa mudança ela tem que ser lenta, porque a produção não pode parar. Eu não posso me dar o luxo de parar para atualizar minhas usinas, né? Mexer com isso. Eu tenho que fazer isso ao passo que a usina está trabalhando. Né? Se algum de vocês tiver a oportunidade de trabalhar numa Vale, numa ArcelorMittal um dia, vocês vão ver que tudo que é feito lá, sobretudo na manutenção, é feito pensando em não poder parar a produção. Qualquer momento que tem uma máquina parada lá é perda de dinheiro. Né?
E não, isso não aceito, né, digamos assim. Beleza, gente? Então é isso. Essa primeira aula aqui, gente, vou só passar um paralelo aí, fazer um paralelo, né? Acho que é fazer uma lembrança aí, né? Pegar o histórico, né? De materiais como um todo, depois focando nos metais, depois focando no ferro e por último aqui o aço, né? Que é o nosso foco aqui. Beleza? Eu acho bem legal essa história da siderurgia aqui no país, né? Quem tiver curiosidade de ler, leia, porque é bem importante a gente saber que não é coincidência, né, que a gente tem uma siderurgia tão forte aqui no país. Né, foram feitos muitos esforços, né, tanto de indústrias de fora, com empresas de fora, quanto de governo aqui no Brasil, né, para que a siderurgia tivesse esse papel de protagonista na economia, que tem hoje em dia. E é bem legal a gente saber disso, tá? Em relação a essa aula aqui, né, ela foi muito mais informativa, assim, não tem muita coisa para se pegar de matéria de fato, mas acho que surgiu, é, surgiu não, né? Ela foi útil no sentido de começar a informar, começar a passar uns conceitos principais para a produção do aço. Né? Então vocês vão ver a partir da próxima aula aí, as próximas duas aulas principalmente, como o aço é produzido de fato. Né? O que eu tenho que levar no alto forno, quais processos eu tenho que fazer antes de ir para o alto forno, quando eu estou no alto forno, o que sai do alto forno? Né? O que sai do alto forno vai para onde? O que é que chega na cearia? O que acontece na cearia? Como que eu tiro aquilo de dentro da cearia e coloco como produto comercializável? Isso tudo vai ser visto aí nas próximas aulas, tudo bem? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula. Peço novamente desculpa pela demora na postagem das aulas, tá? E é isso. Tenha uma boa semana. Valeu, pessoal.